terceiro vídeo da série sobre potenciais padrão, abordaremos o efeito da concentração e a lei de Nernst, bem como constante de equilíbrio termodinâmico. Até agora, consideramos apenas células em que reagentes e produtos se encontram em seus estados padrão, ou seja, 25 graus Celsius e pressão de uma atmosfera para gases ou concentrações iônicas de 1 mol por litro para soluções. Na pilha de Daniell, por exemplo, a reação de oxidação é zinco metálico produzindo íon zinco 2 mais aquoso, mais 2 elétrons, e o potencial da reação de oxidação é 0,763 volts. A reação de redução é íon cobre 2 mais aquoso, mais 2 elétrons, produzindo cobre metálico, e o potencial da reação de redução é igual a 0,337 volts. Mas o que ocorrerá se a concentração de zinco 2+ for menor que 1 mol por litro? A reação de oxidação se deslocará para a direita, produzindo zinco 2+ que está faltando, e, consequentemente, produzirá mais elétrons. A reação de redução se desloca para a direita, devido à presença de mais elétrons. O potencial da célula tende a aumentar. Conclusão: o potencial produzido por uma célula depende das concentrações dos reagentes e produtos e segue o princípio de Le Chatelier. Vimos em termodinâmica que, para uma reação química, ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de Q, onde ΔG é a variação da energia livre da reação, ΔG0 é a variação da energia livre padrão da reação, e Q é o quociente da reação, expresso pela lei de ação das massas. Como a energia livre é menos o número de elétrons vezes Faraday vezes o potencial, e a energia livre padrão é igual a menos o número de elétrons vezes Faraday vezes o potencial padrão, então menos NF epsilon é igual a menos NF epsilon 0 mais RT ln de Q. Ou então, potencial é igual a potencial padrão mais a constante dos gases ideais vezes a temperatura dividido pelo número de elétrons vezes Faraday vezes o logaritmo de Q. Esta é a equação de Nernst, nome dado em homenagem a Walther Nernst, que a deduziu em 1889. Quando R é igual a 8,314 Joule vezes Kelvin por mol, e a temperatura é 298,15 Kelvin, e o Faraday é igual a 96.485 Coulomb, temos que o potencial é igual ao potencial padrão mais 0,0257, dividido por menos n, logaritmo natural de Q, ou potencial igual ao potencial padrão mais 0,0592, dividido por menos n, logaritmo decimal de Q. Ao converter o logaritmo natural para decimal, multiplica-se por 2,303. A equação é usada para calcular o potencial produzido por qualquer célula, quando as concentrações de reagentes e produtos são diferentes do padrão, ou seja, 1 mol por litro. Exemplo: calcule o potencial produzido pela célula estanho metálico, íon estanho 2 mais aquoso, íon prata mais aquoso, prata metálico, a 25 graus Celsius, com concentração de estanho 2+ igual a 0,15 mol por litro e concentração de prata mais igual a 1,7 mol por litro. No ânodo, a reação é estanho metálico produzindo íon estanho 2 mais aquoso mais 2 elétrons, e o potencial padrão de oxidação é 0,14 volts. No cátodo, a reação é íon prata mais aquosa, mais um elétron produzindo prata metálica, e o potencial padrão de redução
é 0,80 volt. A reação do cátodo deve ser multiplicada por 2, a fim de igualarmos os elétrons em ambas as semi-reações. Assim, a reação da célula fica estanho metálico mais 2 íons prata aquoso, produzindo 2 prata metálica mais íon estanho 2 mais aquoso, e o potencial padrão da célula é igual a mais 0,94 volts. Para calcularmos o potencial produzido pela célula, utilizamos a equação de Nernst. Potencial igual ao potencial padrão mais 0,0592 dividido por N, que é o número de elétrons, vezes log da concentração do íon estanho 2+, dividido pela concentração de íon prata+, ao quadrado. Notem que sólidos e líquidos puros não fazem parte da lei da ação das massas, como visto em equilíbrio químico. Então, o potencial é igual ao potencial padrão da célula, 0,94, menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons envolvidos na reação, que é 2, vezes o logaritmo decimal da concentração do íon estanho 2+, 0,15, dividido pela concentração do íon prata+, 1,7, ao quadrado. Calculando, o potencial é igual a 0,98 volts. 0,98 volts é maior que o potencial padrão, 0,94 volts. A variação nas concentrações das espécies iônicas favorecem a reação direta em relação à concentração de 1 mol por litro. Constante de equilíbrio termodinâmico. Para um sistema em equilíbrio, ΔG igual a zero. Se esse sistema constitui uma pilha, então ΔG igual a menos NFε. Se a energia livre é igual a zero, então o potencial é igual a zero. Substituindo na equação de Nernst, que é potencial igual ao potencial padrão menos 0,0592 dividido por N vezes logaritmo decimal de Q, como em equilíbrio o potencial é igual a zero, a equação fica zero igual a potencial padrão menos 0,0592 dividido por N log de K. K está em lugar de Q, pois o sistema está em equilíbrio. Então, rearranjando, o potencial padrão é igual a 0,0592 dividido por N log de K. Esta equação permite calcular o potencial padrão a partir da constante de equilíbrio K e vice-versa. No equilíbrio químico, a célula não produz potencial e a reação não apresenta tendência alguma a ocorrer em uma ou outra direção. Então, quando a reação é espontânea, a energia livre é menor que zero. A constante do equilíbrio é maior que o quociente da reação e o potencial é maior que zero. Quando a reação é não espontânea, a energia livre é maior que zero. A constante do equilíbrio é menor que o quociente da reação e o potencial é menor que zero. Quando a reação se encontra em equilíbrio, a energia livre é igual a zero. A constante do equilíbrio é igual ao quociente da reação e o potencial da célula é igual a zero. Por exemplo, calcule a constante de equilíbrio para a pilha de Daniell. A reação ocorre no zinco metálico produzindo íon zinco 2+ aquoso mais 2 elétrons, e o potencial de oxidação é igual a 0,76 volts. No cátodo, a reação que ocorre é íon cobre 2+ aquoso mais 2 elétrons, produzindo cobre metálico, e o potencial de redução é igual a 0,34 volts. A reação da célula é zinco metálico mais íon cobre 2+ aquoso
produzindo íon zinco 2 aquoso mais cobre metálico, e o potencial da célula é igual a 1,10 volt. Para calcularmos a constante de equilíbrio, utilizamos a equação apresentada há pouco. Potencial da célula é igual a 0,0592 dividido pelo número de elétrons vezes o logaritmo da constante de equilíbrio. Então, o logaritmo da constante de equilíbrio é igual a 2 vezes o potencial dividido por 0,0592, que é igual a 2 vezes 1,10 dividido por 0,0592. Então, o logaritmo de K é igual a 37,10. Assim, a constante de equilíbrio é 10 elevado na 37,16, que é igual a 1,45 vezes 10 na 37. Este resultado para a constante de equilíbrio mostra que esta reação é superespontânea. A equação de Nernst também pode ser útil na determinação da constante do produto de solubilidade de um sal insolúvel. Por exemplo, com a semirreação hidróxido de zinco sólido mais 2 elétrons, produzindo zinco metálico mais 2 íon hidróxido, cujo potencial de redução é igual a menos 1,245 volts, e outra reação extraída da tabela de potenciais, calcule o kps do hidróxido de zinco. O equilíbrio de solubilidade do hidróxido de zinco é hidróxido de zinco em equilíbrio com zinco 2 aquoso mais 2 íon hidróxido aquoso. Uma dica é encontrar uma semirreação que, somada à primeira, forneça a reação do equilíbrio de solubilidade do hidróxido de zinco. A reação adequada é zinco metálico produzindo íon zinco 2 aquoso mais 2 elétrons. Assim, a reação no cátodo é hidróxido de zinco sólido mais 2 elétrons, produzindo zinco metálico mais 2 íon hidróxido. E o potencial de redução é igual a menos 1,245 volts. A reação no cátodo é aquela escolhida na tabela de potenciais. Zinco metálico produzindo íon zinco 2 aquoso mais 2 elétrons. E o potencial de oxidação é igual a mais 0,763 volts. Somada as duas reações, a reação da célula será a reação do equilíbrio de solubilidade do hidróxido de zinco. Hidróxido de zinco sólido produzindo íon zinco 2 aquoso mais 2 íon hidróxido aquoso. E o potencial da célula é igual a menos 0,482 volts. O potencial é igual ao potencial padrão mais 0,0592 dividido por menos o número de elétrons vezes o logaritmo decimal do quociente da reação. Para esta reação, o potencial é igual ao potencial padrão mais 0,0592 dividido por menos 2 vezes o logaritmo da concentração dos íons zinco 2+, vezes a concentração do íon hidróxido ao quadrado. Mas, no equilíbrio, o potencial é igual a zero e a concentração do íon zinco 2+, vezes a concentração do íon hidróxido ao quadrado é igual ao kps. Então, zero é igual a menos 0,482 menos 0,0592 dividido por 2, logaritmo decimal do kps. Então, o logaritmo do kps é igual a 0,482 dividido por menos 0,0296, que é igual a menos 16,284. Então, o kps é igual a 10 elevado na menos 16,284,
que é igual a 5,2 vezes 10 na menos 17.